Gente, mudando de assunto por aqui, o ministro Ricardo Salles e o Ministério do Meio Ambiente são investigados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema ilegal de venda de madeira para o exterior. Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal, que também autorizou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupam cargos e também funções de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, também foi afastado do cargo por determinação do Supremo. A denúncia partiu da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que apura indícios de contrabando de madeira da floresta amazônica. A oposição na Câmara dos Deputados anunciou que já está colhendo assinaturas para abrir uma CPI com o objetivo de investigar a atuação do ministro Ricardo Salles em favor dos madeireiros. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se defende das acusações. Vamos ouvir. Esse inquérito, o pouco que sabemos, que eu não tive acesso ainda, ele foi instruído de uma forma que acabou levando o ministro relator, induzindo o ministro relator a erro, induzindo justamente a dar a impressão de que houve, ou que teria havido, possivelmente, uma ação concatenada de agentes do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente para favorecer ou para fazer o destravamento indevido do que quer que seja. Essas ações jamais, repito, jamais aconteceram. O Ministério sempre, e o IBAMA da mesma forma, sempre procurou agir de acordo com as regras, com bom senso, com equilíbrio, e isso ficará demonstrado nos autos do inquérito conforme eles forem instruídos. Aí a fala do ministro Ricardo Salles. Constantino, o Salles foi até a Polícia Federal pedir informações sobre o inquérito. É o mínimo, né, que ele tem direito, né? Só que no Brasil de hoje as coisas estão acontecendo de maneira muito esquisita. Toda essa operação está cheia de indícios para suspeitarmos dela, né? A Polícia Federal, que não pode investigar o ministro do Supremo, denunciado em delação de mafioso, né, pode fazer uma busca e uma apreensão dessa magnitude sem passar pelo Ministério Público. Eu quero ler aqui para vocês a mensagem que a Tameia Danelon divulgou sobre isso. Em 21 anos como membro do MPF, eu nunca testemunhei uma operação policial sem a ciência do Ministério Público. Como titular da ação penal pública, o MP sempre deve tomar ciência da realização de medidas cautelares em uma investigação conduzida pela polícia. Além disso, esse delegado é o delegado Marineiro, né, muito próximo ideologicamente da turma que perdeu nas urnas, mas não engoliu o resultado. Ele teve aquela apreensão espetaculosa, cheia de holofote, da suposta madeira ilegal, né, que já foi motivo e pretexto para muito ataque ao ministro Ricardo Salles de forma muito precipitada por alguns jornalistas, né, e depois teve 3 decisões na justiça contrárias a ele e a favor do ministro, né. Por fim, já estamos vendo aí gente como o Freixo, os socialistas todos, querendo novamente acionar a justiça para ir no tapetão tentar destituir o ministro. Já falam em mais uma CPI, né, porque ganharam gosto pelo palanque, mas querem destituir o ministro já, né? E, na verdade, Paulo, o que está acontecendo aqui? O Ricardo Salles é daquela tal ala ideológica, que assim é chamado, né, por quem é da ala pragmática, leia-se da ala que quer se curvar diante da ditadura chinesa, né? Então ele incomoda, como o Weintraub incomodava, como o Ernesto Araújo incomodava e como o assessor da presidência, Felipe Martins, incomoda. Porque são pessoas que têm mais apego a princípios, a valores, e também que fecharam torneiras muito importantes para irrigar os cofres dessas ONGs e dessa cambada toda de esquerda que perdeu as eleições, né? Então, me parece ser muito mais um caso dessa natureza, que estão querendo fritar o ministro, do que qualquer outra coisa. Felizmente, parece que o presidente já se manifestou, já teve apoio também do filho, do deputado Eduardo Bolsonaro, que Ricardo Salles fica. Não é por causa de uma operação dessas esquisita, volto a dizer, que ele vai ser derrubado. Assim se espera. Amanda Klein, você acha que essa operação é esquisita, como o Constantino diz, ou não? Eu não, acho que a boiada é que está passando, viu, Paulo? A boiada está passando, a madeira nativa ilegal extraída da Amazônia está chegando nos Estados Unidos sem documentação. Olha aí o Brasil passando vergonha internacionalmente de novo no meio ambiente.
Sabe o que acontece? Se o governo Bolsonaro fosse sério mesmo no combate à corrupção, deveria afastar, pelo menos preventivamente, o ministro Ricardo Salles, porque as acusações que pesam contra ele são muito graves, pelo menos até essa investigação ser concluída. Até porque, se essa investigação apontar mesmo, prosseguir nesses indícios fortes de corrupção e lavagem de dinheiro e uma série de outras coisas, isso dinamita aquela imagem, aquela tese de que não existe corrupção no governo Bolsonaro. E o que chama mais atenção aí é que é o alerta para essa corrupção, de indícios de corrupção, partiu de autoridades americanas, quando essa madeira supostamente ilegal chegou no porto de Savannah, na Geórgia. Então, vejam só, o Brian Landry, que é um representante do equivalente do órgão, que é equivalente ao IBAMA nos Estados Unidos, denunciou a apreensão de 3 cargas de madeira sem a documentação necessária. Identificou indícios de corrupção da empresa e também de autoridades, de funcionários públicos do Brasil. E a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil forneceu, inclusive, encaminhou à PF amostras dessa madeira apreendida. No seu despacho, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que investigações da PF revelaram um grave esquema de facilitação de contrabando de produtos florestais, né? E todas essas pessoas investigadas são pessoas próximas a Salles, pessoas que foram nomeadas por ele e para o IBAMA. Em março de 2020, preciso lembrar que o IBAMA modificou uma portaria, uma nota técnica, e acabou com as inspeções que eram feitas nos portos do país. Na prática, ele afrouxou, ele flexibilizou a documentação exigida para exportar madeira. Ele deixou de exigir essa documentação específica para a exportação de madeira, que tinha uma demanda, inclusive, de inspeções por amostragem. Isso quando ambientalistas estimam que 90% da madeira exportada advém de atividades ilegais. Então, você está afrouxando, flexibilizando as regras para uma atividade em que você sabe que o índice de ilegalidade é altíssimo. Afinal de contas, a quem isso favorece? Um pouco tempo depois, a gente tem aquela operação da Polícia Federal, já debatemos inclusive aqui no 3 em 1, quando a PF do Amazonas, a superintendência era comandada pelo Alexandre Saraiva, da maior apreensão de carga de madeira ilegal da história no Brasil, avaliada em mais de 130 milhões de reais. E o que o ministro fez na ocasião, o ministro Ricardo Salles, foi até o Pará, tirou uma foto do lado das toras da madeira, falou que investigou, que fez uma apuração ali, não encontrou nada de ilegal e simplesmente demonizou, criticou a operação e não os madeireiros ilegais. Então, quer dizer, o Alexandre de Moraes ainda cita uma movimentação extremamente atípica, segundo o relatório do COAF, num escritório de advocacia em que o ministro tem 50% das ações, das cotas, e isso, uma movimentação atípica de 14 milhões de reais entre os anos de 2012 e 2020, ou seja, as acusações são muito sérias e precisam ser investigadas. 9 servidores, inclusive o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, foram afastados dos cargos, pelo menos provisoriamente, preventivamente, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, são investigações muito sérias, não é a primeira vez, nem a segunda vez que há investigações e há manifestações contra a conduta do ministro Ricardo Salles, mas certamente essa é a mais grave de todas até agora. Serrão, você? Por trás desse angu aí tem muito caroço. Agora, fatos graves a gente tem que chamar a atenção aqui. Primeiro ponto, todo mundo sabe que existe uma campanha internacional para se tirar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, era esperado que uma hora ou outra acontecesse algum fato ou factoide ou uma questão judicial bem plantada como essa para justificar a saída do ministro. Estranhíssimo, imperdoável, estranho demais é que o Ministério Público Federal não tenha sido chamado para dar a sua opinião sobre essa denúncia norte-americana e sobre o inquérito que foi tocado pela Polícia Federal. Isso aí já é questão pacífica que o Ministério Público tinha que ter entrado nessa questão. A gente vai ficar parecendo, vai entrar na mesma história agora da delação do Sérgio Cabral à Polícia Federal, no Rio de Janeiro, em que ele denunciou lá que o ex-ministro, o escritório da esposa do ministro José Dias Toffoli, recebeu 4 milhões para facilitar sentenças judiciais que beneficiavam prefeitos fluminenses no Tribunal Superior Eleitoral. É o mesmo caso. Foi um caso que não foi acompanhado, a denúncia de Cabral não foi aceita pelo Ministério Público Federal, mas foi tocada pela Polícia Federal. E o Supremo está questionando isso.
Então, não vai. Agora, o mesmo Supremo não questiona esse caso do ministro Salles. O mesmo ministro Alexandre de Moraes não tomou essa providência que seria básica, saber se o Ministério Público Federal antes havia se pronunciado ou o que ele havia acompanhado dessa investigação, dessa denúncia, que é seríssima. Ela tem que ser apurada, agora tem que ser apurada pela instância real. Então, o que se vê é uma grande campanha, um grande esquema programado, já era roteiro escrito, para derrubar o ministro Salles. E isso pode acontecer ou não. Vai depender muito agora, é mais uma briga que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que tomar na defesa do seu ministro do Meio Ambiente. Muito bem, vamos ver então agora, para quem nos acompanha por imagens, o momento em que o ex-ministro da Saúde deixou o Senado depois de alguns passar mal. Vamos acompanhar rapidamente para quem está na Panflix aqui agora, por favor, produção, esse exato momento. O ministro Eduardo Pazuello, acompanhado de vários seguranças e jornalistas, vai saindo diretamente do Congresso Nacional. E eu queria fazer uma pontuação aqui importante, antes da gente voltar aqui no tema. O senador Marcos Rogério acaba de fazer um tweet dizendo o seguinte: alerta de fake news, não procede a informação de que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passou mal. A sessão foi suspensa em função da ordem do dia, é o que diz o senador Marcos Rogério, senador por Rondônia e líder do Democratas no Senado e vice-líder também do governo no Senado Federal. A gente vai acompanhando tudo da CPI da Covid-19. Constantino, você ainda quer falar sobre o Ricardo Salles? Quero sim, mas parece realmente ali na imagem que mostramos que o ex-ministro Pazuello estava dizendo que não passou mal, né? Então isso aí, pelo visto, é mais uma narrativa esquisita. Tem que ver quem planta esse tipo de mentira e de fofoca na mídia. Não, é porque duas coisas, né? Primeiro, a tal madeira apreendida pelo delegado Saraiva, que é o delegado ideologicamente mais próximo da Marina, assim denunciado pelo ministro, o ponto era justamente de que não havia a comprovação de que eram madeiras ilegais, né? E tiveram 3 decisões favoráveis à justiça ao ministro, né? Então foi exatamente o caso que eu citei, mas parece que não fez diferença. E também ficamos com a sensação de que madeira ilegal exportada do Brasil é uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Greenpeace denuncia carregamento de madeira ilegal na Europa. Um navio de carga da Amazônia foi surpreendido, notícia de 2014. Documentos mostram que IBAMA facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. G1 dormiu e lá vai fumaça. Então, assim, de novo, né, nós temos que levar em conta aqui que o IBAMA sempre teve suspeitas, né, de corrupção. Isso é verdade. FUNAI, todas essas entidades, né? E esse ministro atual, repito, ele está tentando expurgar a militância incrustada lá, e isso está levando a um grau de chiadeira muito alto. Eu concordo com o Serrão, a pressão é muito grande, inclusive desses que obedecem ou são simpáticos à ditadura chinesa, são pessoas que querem bajular, louvar, né, ser gratas, querem mostrar gratidão ao país e ao regime que é o causador da pandemia. Vai entender uma lógica dessas? Essa turma quer a cabeça do ministro Salles, como queria da ala ideológica, né? Eu espero que o presidente consiga resistir. Amanda, quer falar? São sempre 2 pesos e 2 medidas, né? Quando eram operações da Polícia Federal contra o PT, eram maravilhosas, um órgão de Estado independente, é isso aí, a PF atrás dos lulistas. Aí, quando é algum tipo de operação contra alguém do governo, contra alguém que interessa, é a ala ideológica, comunista, da China, sei lá mais o quê. Então, é difícil entender esses 2 pesos e 2 medidas. É a mesma PF fazendo investigações sérias. E é preciso lembrar aqui que o Ricardo Salles trocou praticamente todas as superintendências do IBAMA. E foi loteando, principalmente com policiais militares até de São Paulo. Isso foi sempre uma crítica que os ambientalistas fizeram a Salles. Então, as pessoas hoje que estão dando documentação para liberar madeira ilegal apreendida nos Estados Unidos ou na Europa ou no exterior, são pessoas nomeadas por Salles, da confiança dele e próximas a ele. Tem 2 nomes aqui, olha, a investigação da PF aponta que as empresas que exportavam a carga de madeira ilegal procuravam apoio junto a autoridades, como o superintendente do Pará e o diretor do uso sustentável, ambos nomeados por Salles. Esses servidores emitiram certidões sem valor
sem valor legal, que foi apontado pelas autoridades americanas. Então, essa investigação ela é desencadeada, ela começa a partir da denúncia de autoridades americanas. Afinal de contas, qual o interesse dessas autoridades americanas em destituir Salles, ou então são elas que querem implantar uma ditadura comunista no Brasil e no mundo? Não estou entendendo. Então, assim, são acusações muito graves que têm que ser investigadas, sim, como qualquer fato tem que ser investigado. E mudando rapidamente de assunto sobre a história do Pazuello passar mal ou não passar, parecia mesmo naquele vídeo que ele fala, eu não passei mal, né? Eu também entendi isso. Tem uma nota oficial aqui do Senado, eu já estou vendo que está dizendo que foi adiada para amanhã às 9 horas a continuação do depoimento do ex-ministro da Saúde. Pazuello teve um mal-estar e foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico, e tem inclusive um vídeo do Otto Alencar, eu não consegui ouvir ainda, mas está aqui no Twitter, que confirma o mal-estar do general. Então, a gente precisa entender exatamente em qual versão acreditar, né? Precisamos apurar, porque, Amanda, o Otto Alencar, que participa da comissão, disse que ele passou mal, mas o Marcos Rogério e o Onyx Lorenzoni disseram que não. Então, tem duas versões. Por isso que eu estou falando, é preciso apurar, exato. Na verdade, o problema é a conclusão precipitada de que foi por isso que foi interrompida a CPI. Bom, sobre dois padrões, né, na verdade é o contrário. Eu tentei chamar a atenção e o Serrão também, né, mas eu não tinha muita esperança de que a Amanda fosse entender, não. Que o grande problema é uma decisão monocrática de um ministro tucano, né, foi filiado do PSDB e se mostra oposição escancarada ao governo, a ponto de abrir um inquérito ilegal, relatar um inquérito ilegal, prender críticos, né, deputado bolsonarista, jornalista, essa figura aprovar uma operação dessas sem passar pelo Ministério Público. Onde está o duplo padrão? Está exatamente aí, né? Então, mas eu não tinha esperança que a Amanda fosse entender isso, não. Esse é o fato grave, o rigor seletivo... Eu que não tenho esperança que você entenda qualquer coisa que seja contra o governo Bolsonaro, qualquer coisa que aponte o menor indício de corrupção do governo Bolsonaro. Se vem do PT, eu não tenho esperança né? Não é a primeira... Se vem do PT, não tem credibilidade. A Polícia Federal é petista agora? Eu não estou entendendo. A Polícia Federal não é uma coisa monolítica, Amanda. Tem de tudo lá dentro. Inclusive tem facções. E sim, tem facção de gente saudosista do PT, sim. Meus amigos, o esquema do crime institucionalizado... eles não têm mais o que fazer, né? Estão todos imbuídos da firme missão de derrubar o super-ministro Ricardo Salles, porque ninguém tem mais o que fazer nesse país. Porque não tem exportação de madeira ilegal. Os jornalistas, então, não tem mais o que fazer, porque a julgar pelos jornalistas, como eles se dedicam a isso? O esquema do crime institucionalizado, ele está acima do governo Bolsonaro. Peraí, queridos, peraí. Esse é um detalhe para o qual a gente tem que atentar. O esquema do crime institucionalizado no Brasil não está desmontado. Esses organismos ambientais são campeões de corrupção, todo mundo sabe disso. Os fazendeiros que levam multas sabem muito bem como é que essa banda toca. Então, tudo isso tem que ser apurado com muito rigor. Agora, estranho é, nesse caso do Salles, não ter entrado o Ministério Público, que tem credibilidade e que tem a função pública de apurar, junto com a Polícia Federal, esse caso. Amanda, vai lá. Acho que deveria ter entrado também. Agora, dizer que ONGs são criminosas e que grileiros não são, ou que garimpeiros ilegais não são em terras indígenas, ou então fazer vista grossa para exportação de madeira ilegal, daí já é uma distância imensa, né? Concordo, não, no Brasil né? não tem santo. No Brasil não tem santo. Que espantalho é esse? Não Deve tem, ter um quarto não, é porque você acabou de falar que as ONGs, que o ministro Ricardo Salles, ele vem sendo perseguido porque ele quer desmontar a mamata das ONGs, né? Como se as ONGs fossem tão poderosas assim. Ele está passando a boiada. Você tem alguma noção do orçamento de um Greenpeace, de uma WWF, fora tantas ONGs que vivem de Amazônia? Você tem noção do orçamento? Elas têm sido caladas nos últimos 2 anos, o Constantino, e que bom que essas ONGs existem, porque elas ajudam o meio ambiente, elas não lutam nem jogam contra o meio ambiente, elas são necessárias. Elas são necessárias. Tudo é narrativa. Você acredita nisso?